Mais uma vez, na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Pastor Celaro, faça essa oração. Amém. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, vem nos abençoar, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado mesmo, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar cantando o hino. Os 225, né? Ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ao mar, ser valente. Tua vida a enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glórias a Jesus. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas. O capítulo 43, aliás, 6 e o versículo 43.
Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos destacados. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos digo? Verso 1 do capítulo 7 agora. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomodem em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Amém? Eu quero pegar um gancho daquilo que está escrito lá, ó, do último congresso que fizemos aqui. E quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18 e 8. Eu fiz questão, queridos irmãos, de lermos o versículo 43, 44 e 46 do capítulo 6, porque Jesus estava conversando com a multidão, ensinando. É o capítulo, vocês vão ver no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensinando, falando acerca de vários assuntos. E o capítulo 6 de Lucas aqui remete mais ou menos no mesmo sentido. E Jesus, ele estava sendo seguido por multidão e líderes religiosos judeus. Jesus ensinava nas sinagogas, que era o templo onde se reuniam os judeus. Então, Jesus, no capítulo 6, 43, que eu li, Jesus está dizendo assim para essa multidão:
Uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Há um ditado que diz assim: cada um dá o que tem. Não tem como você doar, repartir algo que você não tem. Uma árvore, ela vai dar o fruto, pode ter até aparência de um outro tipo de fruto, mas se é limão, vai dar limão, se é laranja, vai dar laranja, se é abacaxi, vai dar abacaxi. Aliás, abacaxi não é árvore, né? Mas, enfim, todas as árvores que dão seus frutos, cada árvore dá o fruto específico da sua qualidade. E se é fruto bom, a árvore boa, ela vai dar fruto bom. Você não vai colher de uma árvore que produz um fruto venenoso. Ah, mas esse aqui está amarelinho, está bonitinho, esse aqui é bom. Não. Porque o fruto diz a origem, é o resultado da origem da raiz da árvore que produziu aquele fruto. E o Senhor Jesus está falando dessa forma aqui, falando de pessoas, de caráter, de atitude de pessoas. E no verso 46, Jesus vai falar também, continuando falando com aquela multidão mesmo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Por que eu quero trazer, conjugando o texto de Lucas 18:8 que está ali? Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Por quê? Nós estamos vivendo dias em que esse texto aqui está se cumprindo. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitos que você não conhecia pelo fruto, hoje você está conhecendo. Desde lá fora no mundo, pessoas que não são cristãos, mas as atitudes de muitos, com aquela carinha de bonzinho, né? A responsabilidade de fazer o bem, e você está vendo quem é os camaradas hoje. Estão se revelando. Na igreja não é diferente. No meio do povo cristão. E ali quando está dizendo, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, uma palavra profética, porque Jesus ainda não veio. Então, era uma coisa que aconteceria no futuro, quando ele voltar. E ele ainda não voltou, e nós já estamos vivendo dias que fé é difícil de se encontrar. Nós vamos observar aqui que aí Jesus entra. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Quando ele está entrando naquela cidade, um escravo de um oficial romano, de um centurião, um comandante de 100 soldados, ele tinha um escravo que estava muito enfermo. E ele estimava muito este escravo, este servo. E só nesta passagem, quando o texto está dizendo, nós já podemos ver o coração deste homem, um coração de compaixão, cheio de misericórdia, por olhar para um escravo. E ele não tratava como escravo, como muitos tratam, como se fosse um bicho, como se fosse algo, e naquela época o escravo era comprado, como se fosse uma mercadoria. Tá bom, hoje serve, não serve, então não presta mais, joga fora. Tá doente, não serve mais.
mas ele estimava aquele escravo. E só a atitude deste centurião de se preocupar em que aquele escravo pudesse receber a cura, talvez ele já tivesse gasto dinheiro, tempo, outros recursos, porque era um homem influente, e nós vamos ver aqui que realmente ele era influente, porque no versículo 3 vai dizer, quando o oficial ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado ali em Cafarnaum, ele, ouvindo falar que Jesus estava ali, ele mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. A atitude deste centurião é de que quando ele sabe que Jesus está ali, ele já, por conhecer, por ter ouvido os milagres, o poder que estava em Jesus Cristo, Jesus Cristo era judeu. Ele manda uns amigos dele, judeus, falarem com Jesus. Estes amigos dele vão falar com Jesus, olha como eles se apresentam a Jesus. Verso 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem. Se eles suplicaram insistentemente, parece que Jesus ali deixou assim colocou os camaradas num pouco de prova, não sabemos, o texto não diz como que foi a conversa, mas o fato de aqui estar narrando que foi insistentemente, houve insistência, né? Eles procuraram convencer Jesus, e eles relatam por quê. Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Aqui a gente percebe, irmãos, que muitas pessoas, eles querem ir a Jesus, ou estão como estes judeus, conviviam ali ouvindo Jesus falar, né? É como muitos estão na igreja hoje. E muitos são ensinados, né, a querer convencer Jesus, a Deus, que Deus tem que te dar, Deus tem que te abençoar, Deus tem que te curar, porque você fez isso, ou porque fez aquilo, porque é assim. É a atitude desses judeus aqui. Olha, ele merece. E falaram com insistência com Jesus. Não foi um, não foi dois, foram vários. Pressionando Jesus, ele merece que você vá lá, Jesus. Porque ele ama os judeus. Porque ele construiu a sinagoga. Não tem muitos que estão na igreja hoje assim? E são ensinados a buscar uma resposta de Deus, dizendo, eu fiz, Senhor, eu sou o Senhor, olha porque fiz isso, fiz aquilo, tá? Como se fosse por mérito nosso. E aqui os judeus que foram com Jesus, quiseram dizer que ele merece, o texto está dizendo claramente isso, ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Nós vamos ver, queridos irmãos, que aqui, já nesta forma de relacionamento com Jesus, de busca da ajuda de Jesus Cristo, eles não estavam falando de fé. Eles não estavam falando de, olha, ele creu em ti, né? Ele fez isso porque ele serve a ti, como reconhece como... Não, ele merece que você vá lá,
porque ele construiu, porque ele fez. Hoje a gente conversa com algumas pessoas em algumas situações que estão fazendo campanha e pedindo, e orando, e buscando, e a resposta não vem, né? E aquele texto de quando Jesus voltar, o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra, fala o contexto fala da viúva que tinha uma causa com o juiz na justiça, e o juiz não julgava a causa dela, né? Então, muitos pensam que porque, em vez de chegar com humildade, com fé, como nós vamos ver aqui a atitude desse oficial, as pessoas querem exigir. São ensinados, você faz. Eu não sei por que Deus não faz, porque eu sou dizimista, porque eu canto, porque eu oro, porque eu jejuo, eu faço. Eu não sei o que preciso fazer mais. E muitas vezes está fazendo tudo, mas não tem fé em Jesus como o Filho de Deus. Observemos agora, no verso 6. Jesus foi com esses judeus que foram lá. Jesus foi com eles. Mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos. Agora não é judeu, agora ele manda uns amigos. Do relacionamento dele, de confiança. Mandou alguns amigos para dizer a Jesus: Senhor, não se incomode em vir à minha casa. Olha a humildade dele. Pois não sou digno de tamanha honra. Dá para vocês entenderem e perceberem a atitude deste centurião, que era gentil, que não era da nação de Jesus, que não vivia o dia a dia com Jesus ali, como os judeus, como as autoridades religiosas ali, estavam sempre Jesus, principalmente nos sábados, né? Convivendo no meio, ele não fazia parte daquele meio, mas ele reconhece em Jesus, como Filho de Deus, como um poder que Jesus tinha, que ele não se sente digno de receber Jesus na casa dele. Não se incomoda em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não é preciso dizer que muitos estão dizendo: nós vamos exigir do Senhor, porque a sua palavra está falando assim, e eu fiz isso, eu fiz o meu voto, eu fiz a minha campanha, eu fiz aquilo, né? A minha oração, e a tua palavra diz assim: vamos exigir. Quem somos nós, querido? E toda oração que se faz, é o que Jesus falou no verso 46 aqui do capítulo 6, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Como é que nós vamos orar? Cada um que ora: Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Mas será que Ele é Senhor? Mesmo na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Ou eu quero fazer essa negociação como os judeus aqui vão com Jesus? Ele merece, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Parece os políticos de hoje, né? Agora nós vamos ter eleição, e vocês vão ver quanta gente dando risada. É que a máscara, por enquanto, não está deixando ver, né? A alegria dos candidatos que vão vir por aí. Olha, estamos juntos, viu? Ó, beleza, ó, conta com a gente, ó, sabe o que... Aqui então ele diz: não sou digno, sequer, verso 7, de ir ao seu encontro. Olha, irmãos, a humildade desse homem, que não era judeu, que não convivia o dia a dia com Jesus. Ele se humilha. Não sou digno
de que o Senhor se locomova, saia do seu lugar para vir à minha casa. Não é que eu não quero, é que eu não sou digno de que sou o Senhor, né? O Senhor que é o Deus, tem o poder de curar, de expulsar os demônios, como ele sabia, ouvia? Dos feitos de Jesus. Então ele se humilha de uma forma que ele não se sente digno sequer de ir ao encontro de Jesus. Ele manda os amigos dele irem lá dizer: olha, vão lá, digam para Jesus que eu não sou digno nem de ir ao encontro dele. De certo, ele mandou uns amigos, né, de mais aparência, de posição, assim. Talvez amigos outros judeus, não sei, no texto não diz. Mas agora ele diz assim: basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, faço isso, eles fazem. Que lição que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos, que eu quero destacar nestes poucos minutos de reflexão, para que nós não sejamos como estes judeus aqui, que viam Jesus curar, talvez ouviam, já tinham visto Jesus dizer: cego, a tua fé te salvou, olha, a tua fé te salvou, a tua fé, mas eles não, eles vão a Jesus, buscando de Jesus mérito, como se eu paguei, eu estou pagando, e por isso que a fé, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios que a salvação é de graça, por meio da fé. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos feitos, pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, mas é pelo que Jesus fez por nós. E quantos cristãos hoje na igreja, convivendo com Jesus, pregando até, ensinando até, ministrando palavra, pregando por aí, mas buscam de Deus, de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através dos seus feitos, como se fosse reivindicando direitos, para que Deus tenha obrigação de fazer, porque eu sou servo do Senhor, né? Então, se eu vou, o Senhor tem que fazer, porque eu sou servo, eu estou fazendo a obra, eu estou indo fazer, eu sou missionário. Nada disso, meu irmão. Nada disso, minha irmã. Aqui o centurião nos dá uma lição do reconhecimento da autoridade de Jesus. Basta uma palavra. Não precisa nem ir lá na minha casa, nem vir na minha casa. O Senhor diz uma palavra aí e o meu servo vai ser curado. Ele toma posse desta autoridade porque ele entendia, ele sendo um centurião, ele estava debaixo de ordem de superiores, ele entendia a questão da autoridade material, da submissão à autoridade, e agora ele transmitia também para a autoridade espiritual, no mundo espiritual, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem autoridade no mundo espiritual. Antes mesmo de Jesus dizer, depois que ele ressuscita, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós já temos essa palavra. Ele não tinha ainda. Mas nós temos hoje. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Expulsar demônio, curar enfermos. Aquele que crê em mim, né?
Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas veja que o Senhor Jesus, ele faz no capítulo 43 do verso, capítulo 6, verso 43, uma árvore boa não produz frutos maus, e nenhuma árvore má produz bons frutos. E Jesus disse, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, João capítulo 15, ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, se nós estivermos ligados em Jesus, o fruto só vai ser bom, irmãos. Enxertados na oliveira verdadeira, Jesus Cristo, éramos desligados de Cristo, zambujeiros, árvore ruim. Mas quando somos enxertados em Cristo como oliveira verdadeira, agora nós passamos a produzir frutos bons, porque o fruto, a seiva que dá vida a nós que somos os ramos, vem do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, ninguém vai dizer mérito nenhum, porque Ele é o ramo, né? Aliás, Ele é o tronco, é de onde vem a seiva para os galhos, para os ramos. Então não sejamos como estes judeus. Me faz lembrar aqui quando Jesus cura aquele cego, em Betsaida. Levam a Jesus, e Jesus cospe, passa nos olhos do cego, saliva e diz, você vê alguma coisa? Não, eu vejo, mas eu vejo assim embaçado, vejo homens como árvores que andam. Aquele cego agora já não estava mais cego 100%. Ele via, mas via embaçado, né? Embaralhado. Tem hora que a gente acorda, né? Que se abre os olhos assim, parece que está tudo embaçado. Acho que mais ou menos a gente tem noção como que aquele cego estava vendo. E aí Jesus, novamente, impõe a mão sobre aquele cego, e aí ele vê, e Jesus pergunta, e agora? Agora eu vejo claramente, distintamente. E quando nós olhamos para esse texto, da cura deste cego, lendo os versículos anteriores, nós vamos ver que antes de Jesus ter um encontro com esse cego, Jesus teve um encontro, havia tido uma situação com os discípulos, logo depois da segunda multiplicação de pães. Jesus faz a segunda multiplicação de pães, aí manda os discípulos entrarem no barco, eles entram no barco, e quando eles estão no barco, Jesus entra e Jesus diz assim, olha, tome cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes, aquele que, mais ou menos semelhante a esses judeus que estavam aqui, a atitude dele, né, de se gloriar, de se vangloriar, de se sentir o cara e tal. E o dos fariseus da falsidade. Prega uma coisa e vive outra. E aí os discípulos começam a falar um com o outro. Rapaz, hein Pedro, hein André? Jesus acho que está falando que nós esquecemos de pegar pão. Jesus acabava de multiplicar, irmão, milhares de 7 pães. Multiplicou para milhares de pessoas comerem. E agora eles estão no barco ali pensando, e Jesus fala de fermento, ele já liga a coisa em pão. Jesus está tratando de algo espiritual, e ele só leva para o lado carnal. Não decifra, não entende, não discerne, como este centurião, olhando para Jesus, vendo Jesus uma coisa, e os judeus vendo Jesus como aquele que está no dia a dia,
Lembra quando Jesus fez milagre lá em Nazaré? E aí quando vem a família dele, e alguns começam a criticar Jesus. Esse aí não é o filho de Maria, não é o filho de José? E aí as autoridades religiosas, mesmo os judeus, falam assim, esse aí está expulsando demônio é por Beelzebu. Olha, irmãos. Então, quando Jesus cura esse cego desta forma, não é que Jesus tinha pouco poder para curá-lo de imediato. Jesus faz a cura em 2 etapas. Nós precisamos entender por que Jesus curou o cego em 2 etapas. Jesus está mostrando, pelo contexto anterior, da multiplicação dos pães, da conversa que ele teve com os discípulos, porque Jesus fala assim para eles, por que vocês estão razoando aí entre vocês aí a questão de não ter pão? Quantos pães eu multipliquei da primeira vez? 5 pães. Quantas pessoas que alimentaram? E na segunda vez, quantos pães eu multipliquei? Quantos que alimentaram? Quantos cestos sobraram? Vocês não entendem? Vocês não enxergam? Vocês ainda não entenderam? E aqui eu quero finalizar. Este centurião, sem ver Jesus, queridos irmãos, ele mandou os judeus irem lá falar com Jesus. Depois Jesus está vindo, ele manda os amigos dele. Vão lá e digam para ele que Jesus não precisa vir na minha casa. Sem ver Jesus, ele alcançou a cura do servo que ele amava. E muitos estão no dia a dia com Jesus, a palavra, pregando, está orando, está cantando, está tocando, está fazendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não tem fé suficiente para vencer o dia a dia. Fica reclamando e quer exigir que Deus faça porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu sou... Não, queridos irmãos. Insistindo mais uma vez, nós precisamos do Senhor Jesus, de Deus, que é o provedor. Porque a provisão pode acabar, mas se nós temos provedor, é isso que basta, o resto é o resto. Amém, meus queridos? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino enquanto vamos recolher as ofertas e o dízimo para a obra do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Jesus, agora estaremos contribuindo para a tua obra. Venha abençoar os irmãos, ofertando, que estarão ofertando, dizimando, contribuindo, Senhor. Prospera abundantemente a vida dos teus filhos, o trabalho, os negócios. Deus bendito, repreende todo o mal, Senhor Jesus, que venha trazer, Senhor Jesus, prejuízo, despesa, Senhor Jesus querido, naquilo que nós possamos, Senhor, depender do Senhor, que assim vivamos, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Alguém quer pedir um hino? 467. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão
bem te podes suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Fiquemos em pé, irmãos. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glórias a Jesus. Presbítero Gerson, faça esta oração, encerrando este culto. Bendito Deus e Pai. Aleluia, Jesus. Te adorando, te glorificando. Sim, Jesus. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa, Jesus, teus filhos. Leva cada um em paz para os seus lares, Jesus. Sim, Jesus. Ó Deus, abençoa-nos mesmo, Jesus. Dá-nos mesmo, Pai. Nos ajuda e nos guarda. Aleluia. Pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco todos os dias de nossa vida, até quando Jesus vier nos buscar. Digamos todos, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.